Caramba, essa é embaçada, hein? Nossa, mano, que difícil. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express. Hoje eu quero responder uma tag que o Bruno Gocenzo, lá do canal Gucci Comics, me desafiou. São 15 perguntas e eu vou responder elas aqui. O vídeo do Bruno, do Gocenzo, tá aí embaixo, então você pode conferir as respostas dele depois de assistir o meu vídeo aqui, demorou? Bora lá! A primeira pergunta aqui é: sua última leitura? Bem, eu li ontem à noite Absolution, quadrinho fresquinho da editora Poptopia. Eu tive uma certa participação nesse quadrinho, né? Eu fiz toda a versão brasileira, parte gráfica, né? O quadrinho do Peter Milligan com o Mike Deodato. Então eu fiz a adaptação de capa, criei a contracapa, letrerei o quadrinho inteiro, fiz também o bookplate, né? Na verdade, só botei uma arte do Deodato aqui, né? E botei no tamanho e tal, não tem muito o que fazer. Mas todo o resto do quadrinho foi eu que fiz. Um quadrinho bem interessante, para quem curte distopia, com uma ação desenfreada, bem frenética. O quadrinho te entrega tudo isso. Em breve vai ter resenha dele aqui no canal. Eu tô pensando em fazer um vídeo também, ou junto da resenha, não sei, falando da minha experiência aí de como foi trabalhar com o Daniel e com o Kevin nesse quadrinho aqui, que saiu lá fora pela AWA Studios. Bem bacana, essa foi a minha última leitura, Absolution. Próxima pergunta aqui é um personagem que você gostaria de chamar para um bar. Bom, eu não sou um cara muito de bar, mas eu fico pensando que seria interessante ter uma companhia que fosse engraçada e que tivesse boas histórias, né? Então eu pensei em Yusuke Urameshi, protagonista de Yu Yu Hakusho. Principalmente se for aquela versão dublada dele, né? Da segunda dublagem que teve no Brasil. Engraçado demais, várias pérolas e histórias não devem faltar para esse cara. Afinal de contas, ele passou pelo torneio das trevas, foi até o inferno, ou seja, o cara tem muita história com certeza. Eu acho que seria uma boa trocar uma ideia com o Yusuke Urameshi. A pergunta de número 3 é: personagem que leu pela primeira vez, recentemente, e gostou. Bom, foi esse cara aqui, ó, Dylan Dog. Recentemente eu li o primeiro ônibus e o segundo do Dylan Dog, esse personagem, e eu achei bem interessante. O Dylan Dog, ele é conhecido como o investigador do pesadelo, e aqui no Brasil ele é lançado pela editora Mythos, pela editora Lawrence, e tem acho que mais alguma editora que lança o Dylan Dog? Eu não sei, mas eu faço essa coleção dos ônibus de Dylan Dog, que são as primeiras histórias do personagem, né? O personagem da Sergio Bonelli Editore, uma editora italiana, então tenho curtido bastante ler as histórias de Dylan Dog. Gostaria de pegar os outros materiais, né, das outras editoras, mas me falta grana para pegar tudo, então vou ficar só nesses ônibus aqui. Pergunta de número 4. O autor que leu recentemente pela primeira vez e gostei. Bom, foi o Jan Van Ham, que eu li o Torgal. Esse volumão aqui, bonitão, que inclusive tem uma resenha bem interessante aqui no canal. Vou deixar linkado aí também para você assistir. Eu li pela primeira vez esse material, e também a primeira vez que eu li os escritos do Jan Van Ham, e eu gostei pra caramba. Ele tem um estilo de narrativa bem interessante, ele vai soltando pistas sem entregar tudo, ele consegue manter um ritmo narrativo muito bom. Então, gostei bastante do Jan Van Ham, e é um cara que eu vou ficar de olho aí caso surja mais coisas dele no Brasil. Pergunta de número 5, personagem que quer ler mais obras dele, e é esse aqui, ó, um clássico, né? Asterix. Foi uma das primeiras coisas que eu li quando era criança. Eu lembro de buscar Asterix na biblioteca da escola. Eu estudei numa escola municipal e tinha a biblioteca pública lá. Eu gostava bastante. Claro que eu não entendia todo o contexto histórico do personagem, né? Eu não entendia as piadas, mas eu me deliciava com a arte disso e com as piadas voltadas para o público infantil, né? Que tem bastante coisa aqui desse estilo. A piadinha mais bobinha, das cenas de ação, eu gostava muito de ler. E agora, depois de adulto, eu voltei a ler com essa coleção aqui, que a editora Record está lançando, nesses volumes que eles chamam de ônibus, que compilam 3 encadernados de Asterix,
Tô no aguardo do volume 2 aí. Vamos ver se a editora Record não demora muito em lançar, mas com certeza é um personagem que eu quero ler mais coisas, porque Asterix é espetacular. Inclusive, fica aqui uma dica, hein? Saiu uma série animada no Netflix, do Asterix, que é bem divertida. Série muito competente, recomendo. Sexta pergunta: personagem que você tem pouca ou nenhuma vontade de ler? Cara, são vários aqui, sobretudo aí no mundo dos super-heróis, né? Tem muita coisa que eu não tenho a menor vontade de ler. Vou citar 2 aqui, tá? O primeiro deles é o Deadpool. Zero vontade de ler qualquer coisa do personagem. Nada ali me atrai. E um outro que não é do mundo de heróis, mas é da quadrinho italiano, que é o Zagor. Cara, eu não sei, não tenho atração nenhuma por Zagor. Eu nunca li, na verdade, nem sei se eu vou gostar daquilo, mas só de ver aquela roupa daquele personagem, o Chico, né, que é o sidekick dele, cara, não tenho vontade nenhuma de ler Zagor. Sétima pergunta: o personagem que tem muita vontade de ler e ainda não leu. Olha, esse aqui eu escolhi deliberadamente não ler, porque eu sei que tem muita coisa dele, eu tenho certeza que eu vou curtir, e se eu comprar alguma coisa eu vou ter que correr atrás depois, então eu evito ler Juiz Dredd. Cara, eu sei que é muito bom, muitos amigos já me disseram: Kim, você precisa ler, esse material é sua cara, pega a coleção tal, pega não sei o que, mas cara, eu fujo de Dredd igual o diabo foge da cruz, porque é uma coleção muito gigantesca, cara. E eu sou do tipo que gosta de ter tudo, de completar, de buscar as edições perdidas, então se eu começar a ler Juiz Dredd eu tô ferrado. A próxima aqui, a 8ª pergunta, é o quadrinho mais bonito da sua estante. E aí eu não sei se é bonito artisticamente falando ou se é por acabamento. Eu imagino que seja por acabamento e eu escolhi essa coleção aqui, ó, do Monstro do Pântano Absolute. Se você olha assim ele pela caixa, já é bonita, né? Mas o grande barato dela é quando você tira da caixa e aí o material é bonito mesmo. Dá um bisu. Ele é um acabamento diferente. Parece ele tem uma textura aqui em cima da pele do personagem, acho que não vai dar pra perceber isso no vídeo, mas ele tem uma textura, aqui na lombada dele também tem um hot stamping especial, tá vendo? Cara, que edição primorosa que a Panini entregou. São 3 volumes assim, nessa pegada, olha a guarda dele que incrível, e Monstro do Pântano merece, né? É uma obra tão sensacional do Alan Moore, tão disruptiva, né? Que mudou o personagem. E ele é um formato grandão, gigante. Então, acho que essa aqui é a edição mais bonita. Eu gosto muito também da coleção Kanzenban de Monster. Eu acho ela demais, principalmente porque você junta todas as capas assim, né? As 9 formam uma arte só, muito bonita. E ela tem um papel de acetato dentro. Eu acho linda também a coleção de Monster. Então, acho que essas duas são as minhas favoritas. Pergunta de número 9, um quadrinho que gostaria que fosse reimpresso. Cara, eu tenho muita vontade de ler Samurai Executor, e foi lançado pela Panini aqui no Brasil há muito tempo, se não me engano são 8 volumes, né? É da mesma dupla criadora de Lobo Solitário, que eu considero o melhor mangá de todos os tempos, né? O Kazuo Koike e o Goseki Kojima. Eu queria demais que Samurai Executor fosse reimpresso. Eu acho que teria uma boa saída, né? Tendo em vista que o Lobo Solitário está na 3ª reimpressão dele pela Panini, ou seja, tem uma aceitação do público. Já foi impresso o novo Lobo Solitário. O Pipoca Nankin lançou obras do Kazuo Koike. Então esse cara ele tem uma boa aceitação aqui no Brasil, né? O nome dele vende. Eu não sei por que esse mangá não volta para o mercado brasileiro. A pergunta de número 10 é um quadrinho que você queria que todos lessem. Eu vou tentar fugir do óbvio aqui, falar Maus, Pílulas Azuis, essas obras que mexem mesmo, né? Que são verdadeiros clássicos, e vou indicar um quadrinho do Brian Box Brown. Estou falando de O Efeito He-Man, que saiu aqui no Brasil pela editora Mino. Principalmente pra galera que curte esse canal aqui, que é a galera que curte cultura pop, né? Viciados em gibis, em filmes de ação, nos bonequinhos, nos jogos. Esse gibi aqui, ele explica muito bem como
que a indústria moldou esse vício e como que ela manipulou a gente para gostar desse tipo de coisa. O Box Brown, ele faz esses tipos documentários em quadrinhos, né? Ele vai contando essa história pessoal dele, dessa obsessão nerd, e é uma obra muito boa de ler. O subtítulo dela é muito interessante, né? Como a indústria dos brinquedos moldou sua infância pelo consumo, e aí usando o exemplo do boneco He-Man, ele desconstrói tudo isso. Bem interessante, quadrinho simples de ler, né? Ele parece ser meio cabeçudo assim, mas não. É um quadrinho com uma leitura bem simples. Olha aí, falando especificamente aqui do nosso querido Darth Vader. Bem legal. Olha aí, cabeça de batata. Então ele explora tudo isso da indústria de brinquedos, montando a gente como um consumidor nerd. Olha aqui, Power Rangers, se não me engano. Não sei se é aqui. Henshin Cyborg. Bom, muito bom. Adoro esse quadrinho. E eu acho que se você tá vendo esse vídeo aqui, provavelmente você ama todas essas coisas que eu citei, então é uma boa pedida. A 11ª pergunta é um quadrinho que você gostaria que fosse publicado no Brasil. Olha, eu tive a oportunidade de viajar para a Europa algumas vezes e eu vi lá um álbum, na verdade eram alguns álbuns, eu só não trouxe porque era muito caro, se chama As Águias de Roma. Meu amigo, que coisa linda! Para quem curte história, vai se deliciar. É a cara da editora Mitos trazer isso pro Brasil, ou a própria Pipoca Nankin, como eles fizeram com o Undertaker, né? Compila todos num gibizão. Dá uma pesquisada aí, As Águias de Roma, você vai ver que isso é lindo demais. Eu adoraria ver essa publicação. E roubando um pouquinho no jogo aqui também, eu adoraria que Orfani fosse publicado no Brasil. É uma série da editora Bonelli, uma série colorida, que mistura sci-fi com histórias de crianças. Adoraria. Alô, editora 85, traz Orfani pra nós. Falando em editora 85, vai a 12ª pergunta aqui, ó. Um quadrinho que merecia mais atenção, e eu falo Nick Raider. Eu não entendo por que Nick Raider não tem a atenção que merece, a meu ver. Cara, isso aqui, pra quem curte aqueles quadrinhos, aqueles filmes policiais dos anos 80, sabe aqueles que você só vai pra se divertir? É isso aqui. Nick Raider é essa pegada. Ele é um policial que trabalha numa divisão de homicídios, né, como diz aqui no próprio subtítulo, e a cada episódio, a cada história, ele tem que desvendar um mistério, desvendar um crime. É o melhor estilo CSI, tá ligado? Cara, Nick Raider é gostosíssimo de ler, é muito divertido, é uma história descompromissada, e eu recomendo, olha, uma arte bem bonita, recomendo muito, cara. Eu não entendo por que esse gibi não alça voos tão fortes no Brasil. Vale muito a pena ler Nick Raider. Ele saiu hoje no Brasil pelo editor 85, mas já saiu pela Record, já saiu pela Mitos, acho que saiu até por mais alguma, não tenho certeza não, mas vale a pena, hein? 13ª, coleção favorita em andamento. Vou ficar de novo nos quadrinhos italianos, porque a minha favorita em andamento é Ken Parker. Já falei muito de Ken Parker aqui no canal, não queria falar disso de novo, mas puxa, essa pergunta aqui, só posso falar de Ken Parker, uma coleção que vai durar 50 volumes, nós estamos no volume 30, criação do Berardi com Ivo Milazzo, uma baita de uma experiência ler. É uma história de vida, Ken Parker, não é só uma história de faroeste. Isso aqui é o fino do fino. Top obras da vida, sério. A 14ª pergunta, qual sua coleção favorita já fechada? Bom, eu não vou chover no molhado e falar de novo de Lobo Solitário aqui, tá? Que seria muito óbvio. Então vou tentar fugir, mas saibam que essa é minha favorita. Também já falei de Monster aqui, mas um quadrinho que mudou a minha adolescência e mudou minha vida. New Genesis Evangelion, nessa versão aqui, a versão, não sei se é de luxo, Collector's Edition, da editora JBC, ela fecha em 7 volumes. Esse é um dos meus quadrinhos favoritos. Eu falo que ele mudou minha vida porque acho que foi a partir desse mangá aqui que eu me descobri como um amante de mangás mesmo. Eu já lia outras coisas, mas foi com ele que eu falei, caraca, isso aqui é espetacular. Eu já lia na época Dragon Ball, acho que eu já lia One Piece também. Foi com One Piece, foi com Evangelion que eu fiz um dos grandes amigos da minha vida, que é o Pedro. Nossa amizade começou a partir disso aqui. Então eu acho que essa é a minha coleção favorita já fechada, tirando essas outras óbvias aí que eu já falei. Se você nunca leu Evangelion,
saiba que isso aqui é espetacular, mistura muito filosofia, tem muitas questões morais, questões éticas, tudo isso embalado com monstros gigantes, com alusões ao cristianismo e com robôs gigantes pilotados por adolescentes. Cara, é primoroso Evangelion, adoro. E para fecharmos essa tag aqui, a sua próxima leitura vai ser Parasite, volume 8. Tô terminando o volume 7, vou pegar o 8 para ler logo na sequência, que eu quero fechar logo essa série, e aí vão faltar apenas 2 volumes depois desse aqui. Eu comprei essa série completinha, fechada, paguei baratinho nela. Tá saindo agora a versão full color de Parasite, mas eu não sou muito fã de mangá colorido, não. Pra mim, mangá tem que ser preto e branco, a não ser algumas páginas, né, como tem aqui em Evangelion, né, umas páginas iniciais e tal, que o próprio autor colore, né, essas que são recoloridas, nossa, eu acho bem caído, bem zoado, e essa versão full color de Parasite não me atraiu em nada, tanto que eu corri atrás da versão clássica. Bom, essa tag aqui agora vai continuar no canal do Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos, o grande ministro. Meu amigo, essa bola tá contigo, te desafio a responder essas 15 perguntas aqui, demorou? Pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui, espero que vocês tenham curtido todas essas dicas, todas as minhas respostas. Gutienzo, mais uma vez, meu Amélio, meu velho, valeu pelo convite. Sou o Kim Martins, um beijo no bumbum de vocês e até a próxima.